aí, ó. Tá ligado. Tá bom. Olá, telespectadores. Estamos aqui mais uma vez com Sidney Maia. Eu estou muito feliz de ter retornado. É sempre um prazer estar aqui com vocês. E vocês já sabem, eu sempre falo ou das práticas integrativas ou sobre o autismo. Como essa semana foi o dia da consciência do autismo, então nós vamos falar hoje sobre um projeto que eu iniciei com uma amiga e eu cuido da parte terapêutica. O que é isso? Pais que precisam de orientações, não só pais atípicos, e sim pais, mães e pais que querem conversar sobre a gestação, sobre como cuidar, como está evoluindo o cuidar desse filho, né? A neurociência hoje está crescendo muito. E nós, eu e mais algumas pessoas, formamos um grupo chamado Projeto Uno, que nós vamos estar falando sobre como está evoluindo o olhar para a criança. E aí eu chamo para vocês a nossa querida amiga Vanessa Loz. Ela é enfermeira e terapeuta. Então eu sou a pedagoga, a terapeuta, e a Vanessa é a terapeuta enfermeira. Fala pra gente, Vanessa, um pouquinho. Olá, boa tarde. Eu sou Vanessa Loz, sou enfermeira, né? E eu tenho esse projeto já há algum tempo que surgiu que surgiu por conta do meu filho que é autista, né? O nível de suporte 2. E dentro da minha profissão, vendo a necessidade de cuidar de outras crianças, de outras mães, de outros pais e cuidadores, e principalmente educadores dentro do meu trabalho. Então, o projeto surgiu dessa ideia. E assim, caminhando a passos pequenos ainda, porém significativos, a gente está montando esse projeto, eu em parceria com a Cida, para que a gente possa caminhar e fazer matriciamento, consultoria, palestras para pais responsáveis, educadores e assim como eu, que precisei passar por toda a dificuldade de aprender a lidar como funcionam as crianças do espectro autista e as crianças neurodivergentes, assim eu estou estudando, procurando saber, cada vez mais empenhada em entender como é o mundo do espectro e também poder dar esse apoio, dar esse suporte para as mães que, assim como eu, têm toda a dificuldade para lidar com isso. Muito bem, Vanessa. Fala um pouquinho como é esse acolhimento, como chega até você com o Projeto Uno. As mães, os educadores, a princípio, eles chegam com dúvidas de como começa o processo, como inicia o processo do cuidado, de como descobrir, como funciona o diagnóstico, né, como é o suporte, quais terapias precisam ser feitas, como lidar com a fase do luto, de aceitação da doença e principalmente em questões técnicas, saber como identificar. Por isso que eu tenho uma palestra dos marcos do desenvolvimento infantil, onde eu falo e explico para toda a população e todas as pessoas interessadas de como começa o desenvolvimento de uma criança típica, para que daí ela possa entender como é e como funciona e como começa o comportamento atípico para ter um diagnóstico precoce e evitar que as crianças elas tenham um atraso no início do tratamento e das terapias. Mas vale enfatizar que para a gente saber o que é atípico, nós precisamos saber o que é típico. Então, o que nós fazemos? Nós mostramos o que é um comportamento típico. Os marcos do desenvolvimento nada mais é o que se espera de uma criança
em determinadas idades. Então, o que você espera de uma criança de 0 a 3 meses, de 3 a 6 meses, de 6 a 9 meses, de 1 ano. Então, esses são os marcos do desenvolvimento. Então, é importante que qualquer pessoa que cuide, que esteja na escola como educador, pais responsáveis, que cuide de crianças, que consigam perceber quais são os desenvolvimentos esperados para cada criança de acordo com a determinada idade. E daí, assim, você sabendo quais são os desenvolvimentos esperados para determinada idade, você vai conseguir identificar o que tem de problema. Então, esses problemas, não, digamos assim, vou colocar melhor, não são problemas, são questões do desenvolvimento que a criança não respondeu àquela determinada idade. Então, passando por isso, você consegue identificar. E essa identificação, apesar de parecer muito técnica, conforme eu vou falando, ela não é. Porque no dia a dia da criança, você consegue perceber questões que são importantes para o desenvolvimento dela. Um exemplo, sentar sem apoio, falar as primeiras palavras, o movimento de pinça, a coordenação motora grossa, a coordenação motora fina. E nisso, na palestra, a gente vai falando aos poucos sobre esses marcos do desenvolvimento para que possa ser percebido de forma precoce e reconhecendo de forma precoce o diagnóstico também vem de forma antecipada e assim o desenvolvimento para a estimulação, na verdade, do desenvolvimento dessa criança para que ela possa, ao longo da sua vida e ao longo da sua primeira infância, que até os 6 meses, ela consiga ter o seu desenvolvimento e a sua estimulação correta. Muito bem. O que nós estamos colocando aqui é para todo mundo que é pai, mãe, primeira gestação, última gestação, quem tem dúvidas, quem quer ser cuidador, entre em contato, tá bom? Vamos deixar aqui o nosso contato, que é o seu celular. Fala o número do seu celular. É o DDD 11 96451 2274. Repetindo, o DDD 11 96451 2274. Encerro por aqui e chamamos um clipe. Obrigada. Mas já? Ela falou que não sabia o que ia falar, falou pra caramba.